bênção, não. Quem é uma bênção é eles, irmãos. É ele. Amém. É ele, irmão. Amém, Jesus. O Senhor me deu essa passagem, foi no dia 23 de dezembro. Eu estava ali no meu trabalho, meditando em algumas coisas, né? E o Senhor, o Espírito Santo, ministrou no meu coração: quem é você? E eu anotei rapidamente ali essa pergunta e perguntei: quem sou eu? E eu quero te perguntar nessa noite: quem é você? Quem você acha que é nessa noite? Só que antes de eu te perguntar quem é você, eu quero te fazer uma outra pergunta: quem é que te criou? Você serve um Deus, mas quem é esse Deus? Porque para você saber quem é você primeiro tem que saber quem te criou. E eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, no versículo 26. Na criação de Deus, é interessante falar isso, que a humanidade é a única da criação que não sabe qual é o seu lugar. Hoje é uma briga de identidade, é a igreja querendo defender o modelo de família que Deus estabeleceu na terra, e a humanidade vem brigando contra. O diabo ele vem implantando na igreja, fora da igreja, em todos os lugares, uma ideologia que não é aquilo que a Bíblia fala. E uma coisa a gente tem que ter ciência, a gente tem que ter certeza: não é o que os governos falam sobre a gente, é o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Porque se a gente sabe quem nós somos, quem nos criou e o que quem nos criou falou, pode surgir várias ideologias, pode aparecer várias doutrinas, mas o que a Bíblia falou é o que tem que estar implantado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Porque se tivermos os três ligados com o céu, nós somos mais que vencedores. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Deus o homem e a mulher. Pai, eu te apresento a tua palavra nessa noite, Deus. Pai, eu quero falar que eu estou sempre 1% dependente de ti, Deus. Deus, eu só sou, meu Pai amado, um instrumento, Pai, porque quem vai direcionar é tu, Senhor. Tu és o centro desse lugar, tu és o centro, meu Pai amado, dessa palavra, Pai. E que essa palavra alcance o coração, Senhor, em que tu determinou nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em Gênesis, ele relata a criação. E é interessante falar porque quando Deus ele vai criar, ele fala tudo pelo poder da palavra. Haja luminares no céu e houve luminares no céu. Haja a expansão e houve expansão. Tudo que Deus ele vem criar, ele fala o haja. Mas quando ele vai criar o homem, ele não usa o haja. O poder do haja é o poder da palavra. Presta atenção quando você for falar alguma coisa, porque antes de você falar, primeiro nasceu no teu pensamento. A criação nasceu primeiro no pensamento de Deus e depois ele falou. Presta atenção, não alimente pensamentos ruins, porque facilmente você vai falar coisas ruins. Quando a Bíblia fala para não falarmos do nosso irmão, é principalmente não pensar mal do nosso irmão, porque se a gente chegar a pensar, a gente vai chegar a falar. E foi assim na criação.
foi. Não, ele foi lá e desenhou. Quando Deus olha para o homem, ele fala assim: toda a criação está formada. Olha tudo isso aqui, porque ele falou façamos, e em Jó fala que os anjos jubilavam na criação, ou seja, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo estar presente, os anjos estavam jubilando a nossa formação. Aleluia, Jesus. E eu quero te falar uma coisa: você não faz parte da criação. Você faz parte do Criador. Você não é qualquer pessoa, porque quando você se olha, dentro de você tem uma força, tem uma natureza que a criação não tem. E é isso que eu quero trazer ao teu entendimento nessa noite. O primeiro ponto: você só não faz parte de uma criação. Você faz parte, você veio do Criador da criação. Então, contudo, Deus disse haja, mas para você, para mim, Ele disse façamos. Então, nós não somos qualquer coisa. Quem é Deus? Eu não sou boa no hebraico, gente, mas assim, eu estou estudando hebraico e essa cultura, essa língua tem despertado no meu coração algo sobrenatural. Quem é Deus? No hebraico não tem como a gente falar quem é Deus. No hebraico não tem uma palavra correta para falar, olha, isso aqui é Deus. Mas o nome de Deus, ele se manifesta para alguns como 70 nomes. Mas se você pegar, tem mais de 300 nomes no hebraico que representa Deus. E eu quero falar nessa noite. Yud-He Vav-He. É assim que se fala em hebraico o nome de Deus. Porém, se você falar isso, ele te repreende. Fala que é altíssimo, fala que é santíssimo, fala que é eterno. Porque no hebraico não existe vogais. E o nome de Deus também não existe vogais. Ou seja, Deus, ele não existe. Deus, ele é. Porque a partir do momento que eu falo Deus existe, eu estou colocando ele em um determinado espaço de tempo. E Deus, ele é. E o nome de Deus, ele carrega alguns tetagramas. Eu estou falando quem é Deus, para depois falar quem somos nós. E o nome de Deus, ele carrega 4 tetagramas. E no hebraico, cada letra, ela tem um significado. E o primeiro tetagrama é o Yud, que significa será. O segundo é o Re, que significa foi. O terceiro é o Vav, que significa ir. Quando Deus ele se apresenta para Moisés, ele fala: eu sou, porque eu sou ontem, eu sou hoje e serei eternamente. Ou seja, esse Deus que a gente serve, ele é. Não tem como descrever ele, não tem como falar, ele é assim. E uma das coisas que me chamam muita atenção no nome de Deus é que em uma dessas letras tem uma letra que significa conduz e a outra significa força. Ou seja, eu fui ontem, eu sou hoje, eu serei eternamente. Eu te conduzo, mas eu não te conduzo de qualquer maneira. Eu te conduzo com força. Então, se você está hoje aqui se sentindo enfraquecido, levanta a sua mão e recebe essa força do céu. É porque é sobrenatural. Não tem como eu descrever Deus aqui. Tem como eu descrever você. E eu vou fazer isso agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Peraí que meu coração se alegrou, gente. Tudo que Deus cria, Ele cria para um propósito. Tudo que Deus cria, Ele cria para algo. Deus, Ele não cria nada em vão. Deus, Ele não cria nada à toa. Se você está se sentindo à toa nesse mundo, eu já quero te falar. O diabo tem roubado o teu propósito de vida. Porque você não nasceu à toa. E você tem dado voz a essa voz. Então é difícil porque você escolhe dar a voz
assunto, mas é descanso, consolo, conforto. Abraão foi o pai da fé, né? O pai de multidão. Moisés, tirado das águas para ser o libertador do povo do Egito. Isaías, o Senhor é a minha salvação. Isaías, ele nasceu para ser um profeta. Jesus é a minha salvação. Jesus, ele nasceu para nos dar a salvação. Mas e você? E você? E eu? Por que a gente nasceu? Qual foi o propósito? Para quê? A Bíblia fala que Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morresse, mas que recebesse a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que eu quero te trazer à memória nessa noite, antes de falar quem é você, você não é daqui. Você está aqui, você tem um tempo para estar aqui, no máximo, para você viver bem. 80 anos, 75, não sei. Pode ser que você saia daqui nessa noite e o teu tempo aqui findou. Tem gente que tem medo quando a gente fala sobre morte, né? É porque você não sabe o que te espera após aqui. Porque se você soubesse, você já queria fazer o seu propósito de vida aqui para ser premiado. Então, se a morte te assusta, procura saber urgentemente qual é o teu propósito, qual é a tua recompensa. Porque existe. Porque a morte, a Bíblia fala que é uma vitória. Quem é você? Você foi criado para cumprir um propósito. Você não é daqui, você só está passando um tempo aqui. Quando Deus, ele coloca Adão no Éden, o propósito de Adão era qual? Obedecer. Não coma do fruto proibido da árvore da vida, não coma. Aí era o primeiro propósito, obedecer. Então o primeiro propósito de vida é obedecer. Porque desde a criação o Senhor lhe requer obediência. Sabe por quê? Obediência vai fazer a gente alcançarmos quem a gente somos. Segunda coisa, nós moramos em um corpo. Nós estamos aqui com um corpo. Porém, isso aqui é uma roupa. Isso aqui não é nós. Por mais que você se olhe no espelho e se ache bonita ou se ache feio, não é você. Esse corpo é uma roupa. E roupas não são para sempre. Roupas têm um tempo determinado de duração. Quando você cuida melhor delas, elas até têm vida. Elas até têm uma vida longa. Mas se você não cuidar, o tempo de vida da roupa, ela é muito pouco. Ainda mais se você fizer de qualquer maneira, lavar de qualquer maneira. Esse é seu corpo. Essa é sua roupa. Não serve para mais nada além de guardar aquilo que está dentro de você. E esse corpo, ele vai ser transformado. Sabe por quê? Agora eu vou te falar quem é você e eu vou te respaldar em vários versículos bíblicos. Porque tudo que a gente aprende, se não estiver dentro da Bíblia, é em vão. Você é um anjo. Você é um anjo. O que significa a palavra anjo? Enviado, mensageiro, consagrado. Você, se soubesse qual é o seu propósito de vida, você faria o propósito que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo para a sua vida, e você viria aqui na terra como o Senhor, como Jesus veio e cumpriu o propósito dele. Porque no Antigo Testamento, Jesus, ele era o anjo. No Novo Testamento, Jesus, ele era o quê? O enviado para cumprir o propósito que o Pai tinha estabelecido para ele. E nessa vida aqui, você é o consagrado, você é o enviado, você não está aqui para qualquer coisa, você é o enviado.
certeza, nós não somos daqui. Eu quero te perguntar nessa noite, qual é o propósito que arde no teu coração? O que na sua vida você tem sido mais atacado, que é o seu maior sonho, e você não consegue vencer? Você muda a ideia porque o seu maior sonho você não atinge. Deixa eu te falar uma coisa, foi para isso que você nasceu. Eniele, a minha vida está totalmente destruída. Você nasceu para ser feliz. Eniele, o meu casamento acabou. Você nasceu para ser esposa. Você nasceu para ser filho, para ser filha. Não queira tirar o papel que Deus estabeleceu para você. Não queira que Deus não pense que Deus vai mudar os planos dele para adequar aquilo que você quer. Não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você só precisa saber qual é o teu posicionamento de consagrado, de enviado, de mensageiro. Você precisa saber qual é o seu propósito aqui. Cumprir, porque após aqui você vai ter. A Bíblia fala aqui. Deixa eu abrir aqui porque tem muitos versículos bíblicos. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, no versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse corpo que você tem, ele é corruptível. Essa é a diferença entre nós e os anjos, porque os anjos eles estão aqui para trabalhar ao nosso favor. Você está aqui para trabalhar em algum propósito estabelecido antes da fundação do mundo.
protegido, de cuidado, de guiado. Henrique, as portas se fechou. Ei, tem porta aberta para você lá na frente. Confia naquele que não dorme. Confia naquele que está de pé, te protegendo, te guiando, te fortalecendo, te guiando com força. Porque Ele foi, porque Ele é e porque Ele será eternamente. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não, o teu pecado não muda o amor de Deus. Ah, mas as tuas atitudes vai te levar para um lugar que não é lugar que a tua alma, onde foi criada em Deus, quer estar. É por isso essa briga dentro de você. Será que eu fico firme? Será que eu não consigo ficar firme? É por isso essa briga dentro de você. Sabe por quê? Porque a tua alma, ela sabe de onde veio e ela sabe que ela está ficando longe do espiritual, e o nosso corpo pode sentir o natural, mas a nossa alma, igreja, ela sente que nós estamos indo para um caminho que não é de onde ela veio, e ela sabe para onde ela está indo. É por isso essa guerra dentro de você. Mas nessa noite, fortaleça o teu espírito, fortaleça a tua alma. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nessa noite, peça para o Senhor devolver a tua identidade de filho, de anjo, de protegido, de enviado, porque você tem um propósito. Ei, o teu propósito, ele está escondido em Jesus. Eu sei que tem muitas teorias de como descobrir o seu propósito, mas se você não se entregar verdadeiramente para Jesus, não tem como você descobrir o seu propósito de vida eterna, para cumprir o teu propósito de vida espiritual após aqui. Ei, o teu propósito se cumpre aqui, a tua recompensa lá na glória. Para de pensar que você é qualquer coisa. Não, você não é qualquer coisa. Você faz parte do Criador. Ei, você é a imagem visível de um Deus invisível. Ei, você não é qualquer pessoa. Seja Deus aonde quer que você for, porque as pessoas têm que acreditar que você é a imagem visível de um Deus invisível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não